Olá, sou Eduardo Silva, estudante de jornalismo, e este é o Jogo Mudou, podcast produzido para o meu trabalho prático de conclusão de curso na Uniriter sob orientação do professor Roberto Vilar Belmonte, que discute a cobertura jornalística do futebol nas plataformas de streaming. Sejam muito bem-vindos. Neste episódio, converso com Luiz Fernando Moretti Gross, o Nando Gross, formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão e Novas Mídias pela ESPM Sul. Já trabalhou como produtor, repórter, comentarista e apresentador de programas de rádio e televisão. Atualmente coordena o departamento de esportes da FM 103 e possui um canal no YouTube, o Opinando. Então, para começar esse episódio, quero te agradecer, Nando, pela disponibilidade e seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, à tua disposição, Eduardo. Sucesso na tua carreira aí. Então, começando, vou começar te perguntando o que é o meu objetivo, meu problema de pesquisa, e querendo saber, no teu ponto de vista, na tua opinião, o que muda na cobertura jornalística do futebol quando a transmissão migra da TV tradicional para as plataformas digitais? Eu acho que a primeira coisa é que segmentou mais, né? Se espalhou mais. Antes a gente tinha uma reverberação maior daquilo que era a mídia esportiva, né? Da grande mídia. O que era dito na TV, o que era dito nas principais rádios, aquilo era quase que uma verdade definitiva. Hoje tem canais de YouTube, tem jornalistas, né, esportivos de internet que conseguem ter até maior repercussão, né, do que a própria mídia tradicional. Então essa é uma mudança brutal, né? Mudou, tem mais gente transmitindo do que antes. Logo, né, tem mais alternativas. Antes tu falava para um canal só, falava para milhões de pessoas. Agora isso está mais dividido, né? As grandes plataformas, as grandes empresas de comunicação perderam, não quer dizer que não tenham força, mas perderam muito da sua força. Isso na questão de conteúdo. E na questão de sobrevivência, né, que é a receita, né, mudou radicalmente, né? Radicalmente. O investimento em televisão e rádio caiu muito, diminuiu, porque hoje as pessoas têm outras alternativas, está muito mais democrática a mídia. Hoje tu pode investir em canais que te interessam mais, porque ele é mais segmentado para um determinado grupo, que é aquele grupo que tu quer atingir, né? Coisa que às vezes a televisão não dá, a televisão fala para todo mundo, né? E daqui a pouco um canal fala lá, o cara tem um produto, né, que ele quer falar, quer vender, sei lá, para torcedores de esse ou daquele time, ou interessa a ele mais aquela específica cidade, enfim. A internet, né, os canais de YouTube e as redes sociais, elas te dão essa possibilidade da segmentação. Então a gente está vendo muitos canais identificados, por exemplo, de torcedores do Inter, de torcedores do Grêmio, do Flamengo, e com audiências gigantescas, porque é aquela coisa do pertencimento, as pessoas querem fazer parte daquele grupo. Eu quero ouvir o meu pessoal, a minha turma, os que pensam igual a mim. O que não diminui a imprensa geral, mas muda porque ela afetou a grande imprensa, né? Então hoje a gente está vendo veículos de comunicação que tem lá o seu narrador, o seu comentarista e tem o torcedor identificado no meio da transmissão. Eu fui comentarista há muitos anos da Rádio Gaúcha, da Rádio Bandeirantes, da Rádio Guaíba, né? E nunca tive um torcedor identificado do meu lado. Tinha o torcedor na arquibancada, que era entrevistado pelos repórteres. Hoje não, ele está na cabine comentando e com o mesmo espaço ou até com mais espaço do que o comentarista. Aí é uma questão de visão, né? O que está tentando fazer a mídia tradicional? Pegar o sucesso da internet e trazer para ela. Não sei se é o melhor caminho, viu, Eduardo? Porque tu prefere ver um show do U2 ou o cover do U2? Né? Ninguém quer cópia de ninguém, as pessoas querem algo original. Né? Prefere sempre o original. Então, acho que a mídia tradicional ela vai ter que se reinventar dentro do seu modelo, do seu público, e não tentar importar um modelo do exagero, porque a internet tem a estética do exagero. Né? Por que existem os cortes? Porque aparece o torcedor identificado do Inter, o jornalista que torce para o Inter ou para o Grêmio, aí o time dele toma um gol, ele se escabela, se mata, se atira na parede, diz que vai se matar, faz todo aquele teatro, né? Que é teatro, né? E isso tira um corte, puf, bota na internet, aquilo bomba, né? Aquilo aumenta o canal. Então, a estética do exagero, ela vende muito, né? E eu acho que a grande mídia, especialmente aquelas que são concessões públicas, ou seja, representam, tem que ter responsabilidade social, porque são de todos nós, né? As que têm concessões públicas,
elas têm que agir de outra forma, né? Elas têm que buscar o seu caminho intermediário, e acho que não estão conseguindo, por isso que estão caindo tanto e perdendo tanta relevância. E, agora falando um pouquinho mais sobre, como tem sido a tua experiência também indo para esse mundo, o que que levou, a tu migrar o teu trabalho para os meios tradicionais dos meios tradicionais para o YouTube? O que que te impulsionou a fazer isso, principalmente com o teu canal no YouTube? Eduardo, várias coisas. Primeiro, assim, ó, numa nova realidade de comunicação, né? Ah, a gente tem que entender que nessas plataformas ela tem lá o seu dono, tá? Mas o canal é teu. Se tu trabalhar dentro das regras, né? O canal é teu, tu é livre para dizer diretamente pro teu pro mensageiro lá, né? Pro cara que vai pro teu receptor, perdão, tu vai falar direto com ele, sem filtro, né? Tu vai conseguir dizer o que tu pensa, sem a censura da empresa que tu trabalha, né? Sem, enfim, tu vai determinar a tua linha editorial, tu vai determinar o que tu quer falar, o teu conteúdo, né? E isso te dá uma liberdade extraordinária. Então, isso é fascinante. Né? Não estou dizendo que o cara que é dono do canal do YouTube é um empreendedor, eu sou dono do meu próprio negócio. Não, daqui a pouco ele tem um rolo com o YouTube, ele perde o canal e pronto, né? O dono do próprio negócio é o capitalista, é o dono do YouTube, né? Não somos nós. Né? Nós somos, cara, criamos conteúdos para essas plataformas, mas é, esse foi o primeiro caminho que eu vi como jornalista, entendeu? Eu sou jornalista que lá em 2010 já tinha Twitter, foi o primeiro cara a ter blog de esportivo dentro da RBS, que era o blog do Nando, dentro do Clique RBS. Ninguém tinha, eu tinha. Né? Twitter eu fui um dos primeiros a ter, ninguém trabalhava com isso, né? Então eu sempre me envolvi com isso. Eu era um cara que uma vez por semana não se tinha ainda esse relacionamento de Twitter, de WhatsApp, das pessoas ficarem conversando, eles faziam aqueles chat, né? Tu ia para um determinado local, então eu ia lá para o centro do Clique RBS às 4 da tarde, um dia da semana, e ficava conversando com os internautas. Só eu fazia isso, Eduardo. Então eu sempre fui ligado, né, nessa coisa de novas plataformas. Eu sempre quis entender isso, participar. E a outra coisa, isso acelerou porque a necessidade faz o homem, né? Quando eu me vi, né, todo mundo sabe, por razões políticas lá, eu acabei saindo da Guaíba, né, era uma pandemia, 2020, né, e eu já tenho uma certa idade, né, para as pessoas pegarem, não, vamos contratar lá o fulano. Não, o Brasil é um país que aos 50 tu é velho. Se pegar um cara de 40 anos que consegue um emprego de carteira assinada, olha, bota ele no museu, aí num troféu, numa estátua para ele, porque o Brasil é preconceituoso com idade, né? Muito preconceituoso. Então, bom, eu preciso achar meu caminho, né? Aí eu propus algo para o Grupo Sinos, eles quiseram muito mais do que o que eu propus, e isso foi legal, né? Só que eu precisava daí ter o meu caminho independente. Onde é que estava o meu caminho independente? Nos canais de YouTube. Porque eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, né? O Instagram, tu consegue fazer parcerias e aí tu tem que ser meio empreendedor. Hoje, jornalista, para ganhar dinheiro em rede social, ele tem que ser empreendedor no sentido de vender. Né? Ele vai ter que vender o trabalho dele para conseguir se rentabilizar. Depois que ele tem se ele é um sucesso no YouTube, o YouTube vai pagar normalmente sem ele ter que se estressar muito. Mas até potencializar. Agora, Eduardo, te dá essa possibilidade. Há um tempo atrás, tu era demitido de uma empresa de comunicação e tu ficava mudo. Cadê o Nando? Desapareceu? Agora não, agora eles têm onde me ver. Eu posso me manifestar. E isso eu estou dizendo de mim, estou dizendo de qualquer jornalista, né? Porque antes a empresa de comunicação decidia se tu ia existir ou não. Agora tu consegue existir mesmo que ela não te queira mais. Né? E eu acho isso uma forma de independência para os jornalistas, para quem está se formando agora, como tu, eu acho extraordinário. Porque eu fui de uma geração de jornalistas, me criei, não tinha computador, era máquina de escrever quando eu me formei na PUC. Tá? A gente era treinado para trabalhar numa rádio, num jornal, trabalhar na Globo, trabalhar na Rádio Gaúcha, trabalhar na Rádio Bandeirantes, né, na Guaíba. Então a gente estudava os textos do correspondente. Cara, hoje a comunicação é outro mundo, simplificou de uma forma brutal. Hoje o cara tem que, sabe, pesquisar o que ele é bom, tentar entender e tal, e ver que ele tem o mundo pela frente. Não, é uma baita experiência trabalhar na mídia tradicional. Uma baita de uma experiência eu recomendo para todo mundo. Agora, né, hoje a liberdade, né, a democracia, né, a possibilidade de tu ter, né, um bom trabalho é muito grande. Sem necessariamente tu ter que estar, mesmo desempregado de um grande, né, veículo, tu conseguir trabalhar.
Até porque as mídias, infelizmente, a gente mora no Rio Grande do Sul, né? São Paulo e Rio, o universo é um pouco diferente, não quer dizer que seja muito, tá? Mas os salários são ridículos. Em salários para pessoas de mais idade, para um guri que está começando, é legal. Agora, se o cara está nos 40, 50, né? O cara tem que ter filho, tem que pagar o colégio das crianças, né? Tem que alimentar uma família e tal. Daí é um salário de adolescente. É ridículo que pagam hoje, que oferecem as empresas de comunicação. Por isso que a gente está vendo tantos grandes profissionais optarem por plataformas digitais. Né? Chega dessa conversa de jornalista ter escrito na testa: sou pobre e amo isso. Não. Ganhar dinheiro não é pecado. Pensar em se dar bem não é pecado nenhum. Né? Dá para se dar bem sem ter que atropelar ninguém. E nesse caminho dessa tua resposta, uma pergunta que eu queria te fazer é, e se tu já teve essa relação também, né, com o YouTube, quais são as oportunidades e desafios de monetização de conteúdo jornalístico esportivo no YouTube e traçar um paralelo com a mídia tradicional, em comparação com a mídia tradicional? A mídia tradicional, em geral, para falar em rentabilidade, né? São poucos jornalistas que ganham por rentabilidade. Né? Eles ganham um salário fixo. Então, eu apresento lá um programa, né? Entrei no ar com o programa, e eu tenho exemplos disso, né? Em vários programas que eu entrei no ar com uma audiência de 20 pontos. Alguns meses depois, a audiência era 60 pontos. Tinha 3 patrocinadores, alguns meses depois era 10. Sabe o que mexia no meu salário isso? Zero. Nada. E era eu que estava ali. E a relação é essa de emprego e trabalho. Tu ganha um fixo e dane-se. Né? Mesmo que o programa que tu esteja ali bombe, se torne fenômeno, é aquele o teu salário. Né? Há alguns profissionais mais requisitados, né, conseguem ter uma situação melhor, que é recebendo percentual, trabalhando também por comissionamento. Mas é uma outra relação, né? Não é, eu quero falar assim da relação normal do jornalista empregado na mídia tradicional. Ele é empregado de carteira assinada e é aquilo. Né? Se o programa está dando 10 de audiência, ou se passa da 1.000 quando o Eduardo passar a apresentar, não vai mudar nada. Né? Tu vai ser mais valorizado, vão te olhar bem. Olha, daqui a pouco esse guri vai receber proposta, vamos tentar mantê-lo, mas na regra não tem nada escrito que dizendo melhorou, tu também vai melhorar, entendeu? Não tem essa regra. Pode ser uma bondade do cara. Olha, o Eduardo fez tão bem que nós vamos pagar ele melhor. Né? Já no YouTube é difícil? Mas tem manhas, cara. Todo mundo tem que tentar aprender YouTube, né? Hoje tá cheio de cara dando aula de Instagram, YouTube, na internet, tu liga, tem um cara, eu sou mentor, eu faço isso, eu ensino aquilo, o algoritmo. Não é bem assim. Tem segredos? Tem segredo. Mas é bom conteúdo, né? Às vezes as pessoas acham que é só assim, o número de visualizações ou o número de seguidores que ele tem. Não, tu pode trabalhar para nichos. Hoje se dá muito bem, como eu falei. Tu pode ter 1.000, 2.000, 3.000 seguidores e ganhar bem com o teu... Não só pelo YouTube, né? Porque aonde tu tá trabalhando, né, pode movimentar muito o perfil de público, de essa possibilidade de vender que eu te disse, né? De tu ter patrocinadores no teu canal. Né? Agora, para ganhar pelo YouTube, né, só pelo YouTube, é complicado, mas dá um dinheirinho, viu? Dá um dinheirinho para quem tá com aí mais de 100 mil, não dá um dinheirinho, dá um dinheirão. Tá cheio de jornalista ganhando muito, mas muito mais do que ganharia na mídia tradicional, trabalhando numa rádio gaúcha, numa rádio Guaíba, numa rádio Bandeirantes, numa televisão da RBS, mas ganhando muito mais, só trabalhando nas redes sociais. Então, Eduardo, também é isso, né? A visibilidade é importante, a carreira é importante, viajar com a empresa para fazer grandes coberturas é importante, mas chega um momento que ter qualidade de vida é importante. E nós vivemos no mundo capitalista. Para ter qualidade de vida, passa por ter um pouco de dinheiro. Né? E, infelizmente, mesmo que não gostem que os jornalistas ganhem dinheiro, às vezes a gente precisa, né? Para poder viver. E eu saúdo as plataformas hoje, especialmente o YouTube, por nos dar essa possibilidade de buscar um caminho independente. E como é que tu vê o papel das plataformas digitais, nesse caso o YouTube, na evolução do jornalismo esportivo? Como é que tu observa isso? Bom, aí na evolução já é outra coisa, né? Questão de conteúdo, né? Tem muita porcaria aí, tem muita gente fazendo tipo, agora a gente tem que saber filtrar. Qualquer um pode ter um canal de YouTube e transmitir um jogo, não quer dizer que seja jornalismo. Tem jornalistas fazendo jornalismo no YouTube e tem qualquer pessoa fazendo, né, transmissões do YouTube. A gente tem que saber fazer essa diferença. Uma das diferenças é o jornalista saber filtrar.
A internet é uma maravilha? Mas a internet também é o palco das fake news. Está movimentando o mundo inteiro. Os caras mexem com o país inteiro só através de mentiras. E como a gente vive uma era da pós-verdade, onde as pessoas preferem acreditar naquilo que elas gostam e não na verdade mesmo, o cara vê uma notícia, ele sabe que é mentira, ele sabe que é falsa. Mas aquilo seria uma coisa que, se fosse verdade, ele ia gostar. Então ele passa a divulgar, né? Manda para outras pessoas a notícia, compartilha, né? Como se aquilo fosse uma verdade. Né? É a chamada pós-verdade. O cara acredita naquilo que ele quer acreditar. Né? A verdade ficou uma coisa irrelevante no momento. As redes sociais fizeram isso. Os caras criam uma narrativa e batem, sabe? É uma mentira esdrúxula. Mas acaba, né? É a tática de Goebbels, né? A tática de Goebbels, uma mentira repetida várias vezes, acaba se tornando uma verdade. Né? E, infelizmente, a rede social dá espaço para isso. É o grande desafio de nós, jornalistas, profissionais, diplomados, tá? Que é exatamente saber filtrar, né? Entender o que é e o que não é, e dizer para as pessoas, tentar ajudar, né? Tentar fazer um jornalismo de qualidade, tentar separar, como se diz, o joio do trigo. Né? Tem muita gente se utilizando da internet só para fazer maldades, ou para dar golpe, para ganhar dinheiro, ou para espalhar mentira, seja na política, seja no futebol, seja onde quiser. Tem muita gente usando a internet só para o mal, mas ela pode ser usada para o bem. O papel do jornalista é esse, é filtrar. Mudou tanto o jornalismo, Eduardo, com as redes sociais, que hoje nós temos, né, grandes empresas de comunicação que trabalham só com checagem de fake news. Tem jornalistas treinados hoje só para fazer checagem se a notícia é verdadeira ou falsa. Isso não tinha um tempo atrás. Né? Até esse novo mercado surgiu agora, de tanta fake news que tem. Agora, isso nós vamos ter que, nós, jornalistas, nós profissionais de comunicação, não só jornalistas, mas profissionais de comunicação, temos esse dever de tentar melhorar a plataforma, né, de tentar trazer a verdade para a plataforma e tentar deixar claro quando alguém está mentindo e avacalhando, isso aqui é mentira, isso aqui é uma fake news, não é verdade. E quais são os pontos, nesse tempo, já que tu está passando teus conteúdos também por YouTube sobre futebol, quais tu consegue, elencar pontos negativos e positivos, da cobertura, da tua cobertura, pelas mídias tradicionais e pelo YouTube? É diferente, cara. Um podcast, por exemplo, eu tenho, faço transmissões de futebol também no YouTube, é completamente diferente. Eu gostava muito quando eu estava lá no estádio, às vezes a gente vai no estádio ainda transmitir, mas hoje tem muito tubo, né? E eu sou um comentarista que me criei dentro de estádio, vendo o jogo, né, ali né, amplo, na torcida, né? Fiz reportagem de campo, viajei muito, né? Comentei final de Copa do Mundo, estava lá no Espanha 1, Holanda 0, no Soccer City, comentando o jogo pela Rádio Gaúcha. Eu adoro aquilo me dá uma adrenalina danada. Hoje é um troço mais tranquilo, tá? É um troço diferente. Eu acho mais gelada a transmissão no YouTube, até por uma razão, Eduardo. Hoje está se fazendo rádio no YouTube, né? Alguns canais compram os direitos de transmissão. O Casimiro está fazendo isso, tá, mas é um que outro, porque é caro o direito de transmissão. O que está acontecendo hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, são transmissões de jogos no YouTube como se ele fosse rádio, né? Sem a imagem do jogo, tem a imagem dos profissionais transmitindo. Né? Então, às vezes, tem essa coisa do exagero, do fazer tipo para tentar engajar, né? Para tentar conquistar o torcedor e tal. Eu defino como a estética do exagero, né? Então, é diferente. Eu até hoje sou um ouvinte de rádio, mas eu te confesso que essa levada do meio digital para o rádio meio que está me espantando, sabe? Toda jornada que eu estou ouvindo tem um torcedor do lado, né? Como a Rádio Gaúcha faz praticamente todos os jogos ao vivo, direto do estádio, né? Pouco tubo, né? Ou quase nada de tubo de narrador, a seleção vai viajar, eles estão com a seleção e tal, então eu prestigio mais, eu ouço mais hoje a Rádio Gaúcha, né? E, eu gosto muito do César Cidade Dias, né? Gosto mesmo, tá? Mas eu não gosto de eu ser o comentarista do jogo e dividir as análises do jogo com um cara torcedor que tá sofrendo com o resultado, que tá magoado, que tá chateado, entendeu? Eu me declarei agora torcedor do Inter, mas, cara, eu tenho 40 anos de comentário. Eu nunca fui dirigente do Inter, nunca trabalhei no Inter, não tenho uma relação pessoal com o Inter.
né? Eu comento o jogo do Grêmio e do Inter hoje com a maior naturalidade, treinado, entendeu? Como um médico, né? Que tinha medo de sangue, depois se formou e sangue para ele hoje é uma coisa assim, sabe? Não, é uma coisa que tu te torna profissional daquilo. Agora, se eu tô na minha casa, eu me dou o direito de torcer, me dou o direito de vibrar, de fazer essas coisas, normal, como todo cidadão faz, como toda pessoa faz, né? Agora, a transmissão é muito diferente. E hoje eu tô transmitindo pelo YouTube, às vezes quero ouvir no rádio, mas confesso que eu tenho alguma dificuldade, né? Às vezes por isso. A Guaíba não tem ainda a figura do torcedor ao lado do comentarista, que eu acho que é legal, assim. E assim, ó, eu não sou contra o comentarista identificado, tanto eu tô acabando de dizer qual é meu time, né? Eu acho que é legal eles estarem nos programas, um programa depois do jogo, terminou o jogo, bota o cara no debate para participar, antes do jogo ele tá no debate, agora na hora do jogo, cara. Quando tu tem um amigo que tu tá doente, tá? Tu tá com uma dor de cabeça e tal, ou sei lá, tu tá com uma dor que tu nunca teve no peito, não é o teu melhor amigo que tu vai pedir ajuda, é para um médico, entendeu? Tu quer alguém que, em tese, entenda daquele assunto. A figura do comentarista, em tese, é para isso. É um cara que se preparou para ser frio e analisar o jogo e te dizer o que está acontecendo. E não te dizer, não, cara, não te preocupa, essa dor no peito não é nada, vai dar certo. Vai dar certo, fica com a mãozinha assim, ó, daqui a pouco ela passa. Não é papo de torcedor para torcedor. Na hora que tá ruim tem que ter o analista. Eu gosto, Nando Gross, eu gosto do analista. E eu hoje sinto falta disso. Tem muito torcedor. Eu repito, eu digo tem muito torcedor torcendo. Não é um jornalista, eu sei o time de todos os jornalistas. Tá? Na maioria deles eu sei. E vejo eles trabalhando sem nunca estarem preocupados com isso. Tá? Jornalistas que a gente sabe o time e trabalham sem problema nenhum. Eu digo quando o cara se identifica e passa a ser uma espécie assim de representante da torcida. Eu estou aqui para defender o Inter, eu estou para defender o Grêmio. Cara, daí já é outra coisa. Aí é o bar do Beto às 3 da manhã na Cidade Baixa, é outra conversa. E agora sim, falando sobre os teus conteúdos e a tua migração, tu precisou adaptar o teu estilo jornalístico pro YouTube? Tu consegue me descrever como é que foi esse processo, se houve uma transição? Tô até hoje fazendo isso, Eduardo. Não entendi ainda o veículo, mas eu tô melhorando. Tanto que fiz uma transição há pouco tempo agora, né? De identificar meu canal como um canal focado mais no Inter. Até por uma questão assim, eu tô com 61 anos, eu hoje tenho que estar vendo todos os jogos. Gauchão, que era sábado e domingo. Eu trabalho de segunda a sexta. Aí sábado tinha o Grêmio ou Inter, domingo tinha o Grêmio ou Inter. E eu tinha que ver os dois, para falar dos dois. Então, assim, eu tava muito sem tempo. E essa fase da minha vida eu já não quero mais. Eu trabalhei muitos anos na Gaúcha, na Guaíba, viajando o tempo todo, ficava 40 dias, 30 dias fora de casa. Eu perdi muita coisa do crescimento da minha filha, sabe? Não quero mais isso. Não quero, né? Então eu quero ter um pouco mais de tempo. Então foi a opção que eu fiz, né? Foi a opção que eu fiz. Agora, eu ainda estou me adaptando à linguagem. Agora eu tenho um garoto que é essa geração, Eduardo. É tu e a tua geração que vão ajudar, entendeu? Que vão entender essa linguagem melhor que todo mundo. Eu tô com o Lucas Souza aí, que tá me ajudando. E assim, cara, tu vai descobrindo coisas novas todo o tempo. O YouTube tem métodos, tem fórmulas, que se tu entende, tu consegue rentabilizar mais. Às vezes a gente só se preocupa em querer o conteúdo, mas às vezes tu tem que entender a forma. E o YouTube te explica a forma. Se estudar ele ali mesmo, a plataforma te ajuda nisso. Se é mais ou menos, Luca, no TCC tu faz um baita conteúdo, tá? E aí tu não segue as regras lá é a BNT que tem ainda, não sei o quê. Sabe, tu te lixa pro número máximo de linhas ou pro número mínimo, tu não dá bola para, enfim, tu esquece a forma, né? É um baita de um presente, tu pega um papel, um embrulho de jornal e entrega na mão do sujeito, sabe? Um troço bonito, né? É mais ou menos isso, tem que se preocupar com a forma. O YouTube, se tu entender como ele funciona, sim, tem que adaptar a linguagem. Não pensa que tu vai fazer igual o rádio no YouTube, que não vai funcionar. O jeito que tu fala é diferente, né? Tu tem mais intimidade, o cara tá te olhando, tu tá te vendo, é olho no olho, né? Tu tem que saber isso, tem que conversar com o cara, ele quer te entender mais, né? É diferente. A intimidade é maior, né? É bem diferente. E assim, cara, hoje em dia, aí não é o YouTube, a rede social. As pessoas estão com pressa. As pessoas não têm tempo, né, de pegar e ficar horas e horas e horas no enrolation, né? Então, por isso que as manchetes são tão importantes, por isso que as thumbs que a gente chama, né, os cards aí das chamadas dos vídeos são tão importantes, porque as pessoas consomem hoje muito manchete, né, o olho da matéria,
né? Às vezes o lead e uma matéria muito grande já fica assim e tal, tal. Então o vídeo é um desafio tu manter. O vídeo é um desafio tu conseguir manter. Mas eu sugiro para todo mundo que vai ter um canal do YouTube, primeiro isso. Defina sobre o que tu quer falar, tá? No que tu é bom. Eu acho que eu faço bem isso. Especializa e vai em frente, tá? Na questão de conteúdo, tá? Tenha bom equipamento, que cara, ninguém tem paciência de ouvir um cara falando com som ruim e imagem ruim, tá? É barato. Bota uma interface no teu notebook para ter um microfonezinho como esse aqui, que o som seja bom, né? Uma câmerazinha de 400 pila, uma Logitech ali, tu já coloca e já é uma maravilha, porque as câmeras de notebook são uma porcaria. Tu compra um notebook maravilhoso, paga 20 mil no notebook, é uma porcaria a câmera. É assim. Então compra uma câmerazinha, né? Bota um aparelhinho para ter uma qualidade boa para os caras te levarem a sério, tá? E depois trata de entender o YouTube, o negócio do algoritmo, porque assim, ó, tu ganha por 1.000 visualizações, digamos, tá? Mas dependendo do teu conteúdo, tu pode ganhar 80 centavos de dólar por visualização, ou tu pode ganhar 3 dólares por 1.000 visualizações, sabe? Dentro da estratégia que tu tem que seguir. Então, assim, ó, eu não sou especialista em YouTube, eu tô cada dia mais aprendendo. Mas como eu adoro aprender, eu quero dizer isso para as pessoas. Eu comecei e ninguém me ajudou. Se tu pegar os caras que estão no mercado aí te pedir ajuda, vai ser difícil, ninguém quer ajudar, cara. É complicado, tá? Então, eu sugiro isso. Primeiro, o conteúdo é fundamental. O jornalista tem que ter conteúdo. Se não tem conteúdo, é difícil, tá? E aí tem a forma. Se preocupa com um bom som, com uma boa imagem e procura entender. Procura entender. Né? É que nem o cara querer escrever um trabalho de conclusão. Ah, Nando, eu tenho uma baita ideia, tem um baita texto, tá bem. Mas sim, mas tem regras, cara. Sabe? É que nem jogar futebol. Passou da. Tem impedimento, tem lateral, tem escanteio, tem falta, um TCC, um trabalho de conclusão, mestrado tem regras. Tu tem que ter um projeto assim, assado, tem que estar dentro de tais e tais normas, né? O YouTube é a mesma coisa. Tu tem que ter um regramento e trabalhar dentro dele. Se tu fizer isso, cara, tu consegue ter sucesso. E até em cima disso, né? Uma das, uma das perguntas é que elementos que tu considera essencial para o sucesso na produção de conteúdo no jornalismo, conteúdo jornalístico esportivo para o YouTube. Então, aí, assim, Segmentação. focando mais no profissional. Eu acho que segmentação, acho que tem que ser. Sobre o que tu vai falar? Vai falar sobre tudo? Pode falar sobre tudo, mas o engajamento vai ser menor, tá? Vê sobre o que tu quer falar. Futebol? Tá bom, vou falar de futebol. Algum lugar específico, Rio Grande do Sul, um time específico, define teu conteúdo, né? E o resto é aquilo que eu falei. Eu acho que tem que ter preocupação com a forma. Eu vejo muita gente que acha, não, eu sei que eu vou falar, entro ali e falo. Eu vejo muita gente dando entrevista, assim, olha, os caras dão uma entrevista às vezes para Globo, para CNN, tá? Um som que é um horror, cara. Os caras não têm um microfone, bota o microfone do notebook para dar entrevista, cara, sabe? Te prepara para coisa. Que o outro entrevistado faça isso, ok, mas o jornalista não. O jornalista se prepara. Se prepara. Eu não estou falando de equipamento caro, tudo que eu tenho é baratinho. Eu opero sozinho, eu edito meus vídeos sozinho, eu faço só, eu não tenho um assistente comigo. Eu tenho o Lucas que me ajuda para fazer as thumbs e trocamos informações, que ele é um bom repórter, né? Mas eu gravo meus vídeos, nunca edito vídeo. Eu gravo contigo e boto o nosso vídeo no ar. Não edito. Boto as vinhetas, né? Mas eu digo isso, tem que entender um pouco da plataforma, buscar independência, porque quanto mais tu entender, mais independente tu vai ser. Menos tu vai precisar dos outros, né? E, vai à luta, mas tenta fazer sempre com qualidade, é o que eu digo. Qualidade de conteúdo e qualidade de forma. Eu sei que a gente já está chegando no tempo aqui, então eu vou pular um pouquinho aqui algumas perguntas, já quero ir direto para o final, para ter uma última resposta tua. E aí, assim, mais num geral, assim, como é que tu vê o futuro do jornalismo esportivo no YouTube e também em outras plataformas? E qual que é o papel que tu espera desempenhar nesse cenário que está em evolução? Tem algum conselho para jornalistas que considerem criar conteúdo no YouTube? Eu acho que o futuro do jornalismo esportivo no YouTube é aumentar muito ainda, aumentar mais com programas de debates. Eu espero que as plataformas fiquem mais acessíveis, assim, a internet, que tu consiga colocar no carro com mais facilidade, sem dobrar a direita e sumir o sinal de internet, sabe? Aquela coisa assim, tu conseguir ter mais qualidade de rede no país de internet.
e eu acho que o YouTube vai crescer, e eu acho que o futuro do YouTube, daqui a pouco também, mais canais vão estar transmitindo os jogos também com imagens, e não só fazendo rádio. Ao mesmo tempo, eu acho que vai haver cada vez mais uma reação dos grandes grupos de comunicação, por exemplo, quem compra os direitos de transmissão, vão tentar ao máximo, como já fizeram com o rádio, né? O rádio está cada vez mais limitado para trabalhar, vão tentar complicar a situação do YouTube, vão tentar aumentar preço, né, tentar inviabilizar, porque hoje, assim, se tu compra direitos, por exemplo, a Globo compra os direitos da Copa do Mundo, tá? Ela compra os direitos de TV aberta, ela compra os direitos de TV fechada, ela compra os direitos para rádio e para a internet. Então, tu já deve ter reparado algumas vezes, eu não sei na última Copa, né, mas as Copas todas que eu fiz pela Gaúcha, até pela Guaíba, na hora do jogo, não tava na internet, no aplicativo da rádio não tava, porque não tinha comprado os direitos da internet. Então é tudo separado, né? É tudo separado. Mas eu acho que o Casimiro conseguiu já quebrar essa barreira, transmitindo o Campeonato Carioca, transmitiu, acho que até a Copa também, ele Copa do transmitiu, Mundo também. Copa do Mundo também, olha só o tamanho, né? Agora a Então, Eurocopa também. tá na Euro, então acho que é uma tendência, viu? Que a gente consiga aumentar. E aí, cabe a nós qualificar, né? Nada contra cada vez mais os caras saberem quem torce para que time, tá? Mas fazer um debate legal, entendeu? Continuar um debate de alto nível, que o cara que torça para o Grêmio explique que o Grêmio perdeu e não só chute as paredes, mande todo mundo longe, diz que é uma barbaridade, que é um absurdo, né, que tem que fechar o clube, porque hoje está muito assim a figura do influencer torcedor. Não aguento mais, acabou minha paciência, porque só perde, não sei o que, tá, e daí, amigão, e daí? Vamos lá, vamos falar, entendeu? O jornalista tem que seguir um outro caminho. Por isso que eu digo, eu mesmo identificado, eu hoje digo que torço pro Inter, tá? Vou continuar fazendo jornalismo, sem problema nenhum, sem problema nenhum, né? Jornalismo esportivo, que é o que eu gosto. E eu pretendo participar de todo esse movimento, viu, Eduardo? Eu pretendo estar trabalhando ainda durante muito tempo, participando, não só no meu canal, eu acho que é uma coisa que é legal até falar aqui para todo mundo, não te isola no teu canal, faz parceria com outros canais, participa de outros programas, né? Tenta te incluir no meio, frequentar os lugares, né? Vai às vezes assistir treinos, tu quer realmente fazer as coisas, né? Te associa na SEG, Associação dos Cronistas Esportivos, para poder ter acesso aos estádios. Então, fazer todo o processo assim, normal, mas não te isola. O teu canal é importante, tá? Mas faz relacionamento, te relaciona com outros canais, porque mesmo que às vezes tem aquele que é egoísta, não quero nada. O famoso união faz a força, é um chavão que vovó Helena já me ensinava, mas que até hoje vale, é verdadeiro. Pode ter certeza que unidos, todo mundo, a gente sempre é mais forte. Bom, Nando, então, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite, por ter participado desse podcast. Mesmo agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, viu? Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Sucesso para ti, na tua carreira aí, para todo o pessoal que está junto contigo aí. Precisamos de novos jornalistas diplomados aí para tomar conta desse negócio. Muito obrigado, então, a quem acompanhou esse episódio até aqui e até a próxima.